Então vamos começar com a nossa reflexão. O texto que eu trago para vocês hoje é bem conhecido e está lá em João 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. João 13, do 1 até o 17. Se você puder, abra a sua Bíblia aí e me acompanhe. Então vamos começar aí a leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Bem, queridos, o nome que eu dei a essa reflexão é Um Convite para os Amigos. Um convite para os amigos. Vamos relembrar um pouquinho o que estava acontecendo. Nós estamos falando da última ceia que o Senhor fez com seus discípulos. Isso aconteceu na véspera da sua prisão e da sua crucificação. Alguns dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém, sendo ovacionado, clamado, bendito por todos que estavam na cidade, que é o que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho e ele foi ovacionado aí pelo povo. Todo o povo festejou a Jesus. Isso causou um ciúme muito grande, nos principais dos sacerdotes, que já estavam conspirando contra Jesus, já queriam matá-lo, e depois deste dia, muito mais, porque eles viram que Jesus tinha a aprovação de uma grande parte do povo. Então eles acharam por bem que eles tinham que dar um jeito em Jesus. Em outras palavras, eles queriam arrumar uma maneira de matar a Jesus. E Jesus sabia que a sua hora aqui na terra estava chegando.
Tanto que a gente leu logo no começo, lá o primeiro versículo que nós lemos, que ele sabia que a sua hora era chegada. E diversas vezes nos evangelhos, Jesus diz que ainda não era a hora. Mas nesse momento ele sabia que a sua hora se aproximava. E o que Jesus fez nesses dias que antecederam aí a sua morte? Me parece, pelos relatos bíblicos, que Jesus se achegou mais aos seus amigos, aos discípulos dele, como se estivesse dando as últimas instruções a eles, como se estivesse se despedindo deles. O texto de João ainda narra o jantar na casa de Simão leproso, onde Jesus encontrou com Lázaro e suas irmãs. Esteve com eles por uma última vez. E então ele resolve preparar ele, que eram seus discípulos, que eram aqueles que andavam todos os dias com ele, que nos últimos anos da sua vida. Então me parece que Jesus reserva esses últimos dias para esses mais chegados a ele. E Jesus, nesse texto que nós lemos, da última ceia, do lava-pés, da última Páscoa com seus discípulos, os ensina grandes coisas. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, você é um discípulo de Cristo? Se você é um discípulo de Cristo, ele tem muito a ensinar para você com esse texto também, para mim e para você. E nós vamos começar com o primeiro grande ensinamento que eu tirei desse texto, que é o amor. Vamos rever lá o primeiro versículo que nós lemos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amava os discípulos, assim como ele ama a mim e ama você. E eu vou dizer para você que não é uma missão muito fácil. Não era uma missão muito fácil amar os discípulos e não é uma missão muito fácil nos amar hoje. Ou é? Você pensa um pouquinho comigo, meu irmão. Os discípulos que Jesus amou até o fim. Vejam o que encontrei. Perdão. Os discípulos que Jesus amou até o fim incluíam Judas, que ia traí-lo, e ele sabia disso. E mesmo assim, ele amou Judas até o último instante. Incluía Pedro, que ia negá-lo, e ele sabia disso. Mas ele amou Pedro até o último instante. Incluía Tomé, que ia duvidar dele. Mas ele amou Tomé até o último instante. E esse amor, ele não cessou, ele continua hoje. Ele continua nos amando, apesar de mim e apesar de você. Todos nós temos defeitos. E Jesus nos ensina que o amor, ele é maior do que os nossos pecados e os nossos defeitos. E que o amor deve estar acima disso. Que nós devemos amar uns aos outros, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, apesar de tudo que somos. O amor, ele tem diversas características. Mas o amor, acima de tudo, ele é proveniente de Deus. O amor vem de Deus. Olha lá o que tem alguns capítulos à frente, o que João relata. Lá em João 15, 9.
Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Olha o que Jesus diz. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, esse amor vem de Deus. Deus nos ama. Deus amou a Cristo, Cristo nos amou e nós devemos nos amar e permanecer nesse amor de Cristo. É isso que a palavra nos diz. O amor, ele é abnegado. Abnegado, essa é a palavra. O que quer dizer isso? Aquele que renuncia suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, que não age por interesse. O amor é altruísta. Olha lá o que João diz também no João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos. Ele continua dando a vida dele por mim e por você. Em 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Difícil, né? Mas é isso que a palavra do Senhor diz sobre o amor. E tem mais um aspecto aqui, que ele é inseparável, porque quem nos separará do amor de Cristo? Diz lá em Romanos 8,35. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que nos separa do amor de Cristo? Nada foi capaz de separar Cristo dos seus discípulos, esse amor que ele sentia por eles. Ele deu sua vida por eles e deu sua vida por nós. Então o amor é mais do que um sentimento que a gente traduz em canções, em palavras e coisas bonitas. O amor exige atitude. O amor exige uma dose de sacrifício. O amor exige altruísmo de nós. Outra coisa que Jesus nos ensina nessa ceia é o serviço. Verso 4 e verso 5 lá de João 13 diz assim: levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água morna numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Você imagina a cena. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fazendo servo, lavando os pés dos seus discípulos, ajoelhado como um servo. Meus queridos, é quase impossível a gente pensar nisso hoje, né? Porque hoje, até os cristãos, né? Parece que o serviço é algo menor, que deve ser menosprezado, assim, né? Ninguém quer servir. Vamos ser servidos. Como se a vida cristã, o chamado de Jesus Cristo para nós, fosse para que nós vivêssemos uma Disneylândia dos crentes, sem problemas, fantasias e gente nos servindo a todo tempo. Não foi esse o chamado. Não foi assim que ele fez. Nós, cristãos, somos chamados para sermos servos de Deus e uns dos outros. E uns dos outros, meus irmãos.
te convido a pensar de uma outra maneira. Se todos nós pensássemos, ao invés de ser servidos, servir ao outro, será que alguém ficaria sem ser servido? Será que alguém passaria alguma necessidade nessa vida? Se nós, ao invés de nos preocuparmos conosco, da maneira como nós podemos ser servidos, será que alguém passaria necessidade? Será? Acredito que não. Se todos nós nos preocupássemos em servir aos outros, ninguém sentiria falta de nada. Tem um outro aspecto muito interessante nessa questão de Jesus servir aos discípulos lavando os seus pés, né? Tem uma profecia que está lá em Isaías 42, do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler, e depois, se você quiser, você leia aí. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, não será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego e vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão, e o guardarei, e farei você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os cativos, do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e eu agora vos anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. E Jesus cumpriu essa profecia que está em Isaías, de que o rei viria para servir. Um outro aspecto que nós vamos destacar aqui é a humildade. E vamos ler lá o verso do 6 ao 10 de João 13. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem se banhou não precisa lavar nada, senão os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Imagina só o que passou na cabeça dos discípulos quando eles viram Jesus abaixando e lavando os seus pés. Todo judeu esperava o Messias. E como é que a maioria dos judeus imaginava esse Messias? Ele imaginava um Messias que viria como um guerreiro, com espada em punho, para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo. E aí vem Jesus. E os discípulos, inclusive Pedro, diz: não, o Senhor é o Messias. Mas na cabeça deles, Jesus era aquele Messias que eles esperavam, com a espada em punho para libertar o povo. E aí eles veem o seu Messias tão aguardado, tão esperado, se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos, um cobrador de impostos, alguns pescadores.
Era esse o Messias? Imagina a cabeça desses homens. Pedro foi aquele que falou, né? Pedro era mais intempestivo. Pedro era aquele que tomava a atitude primeiro, aquele que fazia e depois ele pensava no que tinha feito. Pedro era assim, pelo menos assim nos mostram as Escrituras. E Pedro foi o primeiro a falar, não, Senhor, está errado esse negócio, o Senhor não vai lavar meus pés. A ordem aqui está trocada. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei. Não é o Senhor que tem que lavar os pés. Sou eu, são os servos, são aqueles que são menores. Não é o Senhor. Mas Jesus, ele diz a Pedro que se Pedro quisesse ter parte com ele, que ele precisaria ser lavado, deixar Jesus lavar os seus pés. E aí Pedro, né? Senhor, já que é assim, lava também a cabeça, lava o resto do corpo. Pedro realmente não compreendia, como os outros não compreendiam aquilo que estava acontecendo naquele momento. Era difícil para eles. Mas entendam uma coisa, a humildade é uma das características do amor. E quando você é orgulhoso, que é o contrário da humildade, você tem uma dificuldade em amar as pessoas. Sabe por quê? Porque você acha elas indignas do amor. Você não acha que as pessoas são dignas disso. É isso que o orgulho faz com a gente. Ele muitas vezes nos impede de amar ao próximo, porque nós os achamos indignos de serem amados. Meu querido, esse é um sentimento humano. Esse é um sentimento humano, não foi só um sentimento dos discípulos de Jesus nessa época. Ele continua estando presente, nós temos que nos policiar quanto a isso. Nós temos que nos policiar. Você lembra lá o que Paulo diz em 1 Coríntios sobre o amor? Vamos ler. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Acompanha comigo. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não é orgulhoso. Então Jesus deu uma lição de humildade aos seus discípulos. Outro aspecto que nós vamos falar hoje é o exemplo que Jesus deu a esses discípulos. Vamos ler do verso 12 até o verso 16 de João 13. Acompanhe comigo. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meu querido, Jesus deu o exemplo para nós. Nós somos chamados de cristãos, não somos? O que quer dizer cristão? É o pequeno Cristo. É aquele que imita Cristo. No plano original de Deus, esse é o modelo ideal. Jesus é o nosso modelo ideal. O exemplo a ser seguido. Para Jesus, essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não existe. Ele deu o exemplo, ele fez isso, para que nós também fizéssemos.
o mundo aí fora se espelha em pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas que são populares, ricas, famosas, que ostentam luxo, glamour. As pessoas aí no mundo se espelham nessas pessoas. As pessoas que demonstram uma vida perfeita. Pelo menos nos vídeos e nas fotos. Esse é o exemplo que muitas pessoas têm seguido. Mas Cristo ele nos dá um exemplo muito diferente para que nós nos espelhemos. E a pergunta que eu te faço é: qual a imagem que desejamos ver refletida no espelho? Qual é a imagem que você deseja ver refletida no espelho? Pense nisso. Medite um pouco sobre isso. Então Jesus nos deu o exemplo. Eu vou concluir, para que a gente não se alongue muito, né? E eu tenho certeza que você vai ter algumas coisas a refletir depois daquilo que a gente conversou aqui. Cristo, ele continua a nos convidar para nos achegarmos a Ele, sentarmos com Ele à mesa e cearmos com Ele. Nesse encontro, Cristo deseja que nós o conheçamos melhor, que assim sejamos cada vez mais próximos dele. Motivado por esse amor, disposto a servir, vestido de humildade, ele nos dá o exemplo e nos chama à verdadeira felicidade. Eu vou repetir essa última frase. Nesse encontro, Cristo deseja conhecer a mim e a você melhor. E Ele deseja que nós sejamos mais próximos. Motivado pelo amor, disposto a servir, vestido de humildade, Ele nos dá um exemplo e nos chama à verdadeira felicidade. Lê lá o verso 17 de João 13, que diz assim: se vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Se vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém, querido? Que você pense nisso, que você reflita sobre isso, que essa palavra chegue ao teu coração através do Espírito de Deus. Que você consiga reviver um pouco dessa última ceia do Senhor com seus discípulos. Sinta isso, viva isso, tenha Jesus como seu exemplo. Amém?